Ok, vamos dar início à nossa segunda aula agora, saída realizada. A saída realizada está do capítulo 12 ao capítulo 18 do Êxodo, certo? Nós vamos falar, que eu já tinha falado, que foi a primeira Páscoa, uma determinação de Deus para o povo sair do Egito e ficar comemorando essa data, né? Nós vamos estudar a Páscoa individualmente, porque ensina muita coisa preciosa para os salvos em Cristo Jesus. A Páscoa nos mostra o que Deus fez para salvar os seus escolhidos através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. O exemplo que Deus deu do sacrifício, qual foi aí? Foi o Filho dele. Mas o que representou no Antigo, que eu digo para vocês, veja o Antigo olhando para o Novo. O cordeiro que foi escolhido no Antigo era o cordeiro, o sangue daquele cordeiro evitou o anjo da morte entrar na casa dele. O sangue do cordeiro, que é Cristo, protege a nossa casa. Está entendendo? Olha o exemplo. Então, por que a gente precisa ler os dois? Para entender, porque se você não entender o Antigo, no Antigo está todas as promessas que serão realizadas no Novo. Todas. Aí hoje em dia tem algumas igrejas que dizem, não, o Antigo era na época da lei e não vale mais nada. Na época da lei, Deus estava usando os homens para exemplificar o projeto de salvação que ele tinha, que foi feito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem caiu. Quando ele diz, olha, a serpente vai morder o calcanhar do filho da mulher, mas o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Já estava falando de Cristo e de Satanás. Lá no início. E para que o projeto fosse concretizado, aqui, o Cordeiro Pascual. Por quê? Tinha que ser um cordeiro escolhido. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus ela diz o seguinte, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí. Lá eles utilizaram um carneiro. A nossa Páscoa é o Cristo. Aquele carneiro, sem mancha, sem marca, simbolizava o Cristo. Paulo, o apóstolo, diz claramente que a Páscoa simboliza Jesus Cristo. E o sacrifício que ele fez de si mesmo para nos salvar da ira de Deus. Jesus Cristo é o cumprimento do Cordeiro Pascal. A ira de Deus. Eita! Você tem que ter cuidado com a ira de Deus, né? A ira de Deus é contra o pecador ou contra o pecado? Acho que é contra o pecado. Isso. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Deus santo quer a salvação do pecador, mas o pecador, quando ele abandona o pecado. A palavra diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a necessidade de confessar os pecados, mas também de abandoná-los. Não adianta mais, né? Não adianta você confessar e praticar. Como muitos praticam escondido, achando que ninguém está vendo. Ninguém pode estar vendo, mas Deus está vendo. Só um golinho, eu estou aqui escondido e ele está vendo que eu estou vendendo. Deus tocou no coração. Mas aí... Nós cantávamos no karaokê, quando eu aceitei Jesus, ela ficou, e agora? Vou ficar sozinha e tal. Aí quando ela bebia, ela dizia assim, aí ó, e geladinho, pessoal, vamos ver, vai para a igreja hoje? Aí não vai A cabeça do povo é isso. Vou lá, peço perdão, tá resolvido. Aí domingo eu faço de novo. Faz de novo, É assim que os católicos fazem. Aí começa a gostar, e vai. Não tem a visão que os crentes têm, né? A gente tem que ter cuidado com a bebida. Se for olhar aqui, ó, quem já bebeu sabe, só que o bêbado, ele não admite que é doente. Enquanto você não admite que é doente, você continua bebendo. O doente, ele sabe que ele não pode triscar numa dose. Dali ele desanda de novo. Por isso que você não pode dizer, não há problema em tomar uma taça de vinho, porque isso a Bíblia não condena. Mas se a gente for dizer isso abertamente, Terezinha,
Pro cabo que gosta de beber. Já ia voltar. Ele toma uma taça e toma 5 litros. Então, É como aquele que nós trabalhamos, eu pedi assim, rapaz, É, fica eu tenho vontade, mas não tomo, porque eu sei se eu tomar uma dose, não vou tomar passar só, não é, então por isso eu não evito tomar a primeira. não é assim que é feito os tratamentos no AA, evite a primeira dose. Evite a primeira dose. Tá certo? Cristo é o Cordeiro de Deus sacrificado pelo pecado. Por isso não precisamos mais desse símbolo do Cordeiro, porque temos Cristo que foi sacrificado de verdade para nos salvar da ira divina. Então nós não precisamos mais estar matando os carneiros, derramando sangue no altar, porque isso só simbolizava o Cordeiro de Deus e o Cordeiro foi sacrificado. A morte de Cristo foi a morte vicária. Como assim, pastor? Ele não morreu porque ele tinha pecado. Ele morreu pelo meu e o seu pecado. O pecado que foi jogado sobre ele foi o nosso. Ele não tinha pecado. Então aprove a Deus que o seu filho levasse nas costas todos os pecados da humanidade. Certo? Então não tem mais necessário. Hoje, se matar um carneirinho, vamos fazer um guisado, né? A Páscoa foi o símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi sacrificado para salvar os eleitos de Deus da ira divina. Observemos que a Páscoa mostra o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tá certo? A Páscoa vai simbolizar que a morte dele foi para salvar a nossa vida. Existe o ensinamento da Igreja Católica e muitas religiões que diz, não, Jesus veio para todos. Veio para os eleitos. Veio pelos escolhidos. Não foi para todos. Porque se fosse para todo, o faraó e o pessoal dele tinha entrado na engorda. O eleito de Deus, o escolhido de Deus, quando a palavra bate no coração, Terezinha, o Espírito Santo incomoda e ele entende. O que não é eleito, ele não entende nunca. As parábolas, quando Jesus falava, ele falava por parábolas, e os discípulos perguntam, mas mestre, por que é que o senhor prega por parábola? O povo não entende. Ele vai dizer assim, para que eles ouçam e não entendam, vejam e não entendam, porque e se salve. O que é que ele está querendo dizer? Só vai entender os eleitos. Porque tem gente que diz, que essa Bíblia diz o quê, mas vocês leem aí, ninguém vê nada, não é? Mas a gente lê um versículo e vê Deus falando. Está vendo a diferença? Porque a gente vê pelo nosso lado humano, não. É pelo Espírito de Deus que está em nós. Porque às vezes, pastor, lá em casa, quando eu pego a Bíblia para ler, aí começa a ler o versículo. Aí tem versículo que eu leio, eu não consigo terminar de ler, me dá aquele entalhe, aquela vontade de chorar. Porque o Espírito lhe incomodou. Lhe incomodou a ponto de você saber que o que você está lendo ali tem a ver com você. Está entendendo? Agora, quem não conhece Deus não entende nada. Está lendo como se estivesse lendo ao novo, a revista Capricho. Ao novo. Tá certo? A Páscoa do Cordeiro da Páscoa. A pessoa do Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro Pascal sempre está dito no singular, apesar do fato que muitos foram sacrificados cada vez que Israel observou a Páscoa. Isso mostra que o Cordeiro da Páscoa falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então muitos cordeiros, muitos carneiros eram mortos no dia 20 e 30 num dia, mas aí quando o verdadeiro Cordeiro de Deus foi morto, não precisava mais de nada. Porque ele veio cumprir a determinação de Deus. Tá certo? O Cordeiro Pascal era manso, humilde, submisso e inocente, como Jesus Cristo, que se entregou para ser o sacrifício pelo pecado. Então, o Cordeiro ele tinha que ser sem mancha, sem defeito. Gente, olha, não existe uma comparação mais perfeita do que Davi faz
quando ele diz que ele compara Deus com o pastor e nós com as ovelhas. A ovelha, quem é do interior, que não sei se vocês conhecem, é um animal, como a usar o termo mais que a gente conhece, lesado. A ovelha não sabe se defender, elas andam o rebanho. Se uma cair no buraco, as outras acompanham. Tá entendendo? Ela precisa que o cara que está tangendo grite, chame. Ela se enrola no espinho. Se o pastor não tirar, ela morre sufocada. Então, ela é um animal totalmente... ela vai apontar o cachorro, o lobo. Porque ela não sabe se defender, ela precisa do pastor. Aí, como lá em Apocalipse diz que Jesus, quando vier, vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes são os... Mas quem já criou um bode? Bode é bicho nojento. Bode come lixo, é imoral, pula no quintal dos outros. É diferente da ovelha. O bode, se você não botar uma canga no pescoço, ele foge. A ovelha não sai. Não é uma comparação perfeita, né? A carne fede. Carne fede. E é dura. Mas estando cozida, eu não discuto. Quando é novo, ele vai desenvolvendo uma gândula que vai Quando ele, contaminando o corpo dele todo. se ele não for capado, ele vira o pai de chiqueiro. Não tem que é aguente quando cozinha. Olha, numa casa você sabe logo que o bode é pai de chiqueiro. Pai de chiqueiro que é o pai dos outros, tudinho, né? É o pai do chiqueiro. Que ele não foi castrado, porque fede. Não só o bode, como o porco também, né, Otávio? É incrível. Então, muitos cordeiros eram mortos, mas só necessitou de um, o Cordeiro de Deus. Porque ele era humilde, ele era submisso. O Cordeiro Pascal tinha de ser sem mácula. Jesus nasceu de uma virgem, sem a natureza pecaminosa, e andou no mundo sem pecado. Jesus Cristo era o homem perfeito sobre todas as formas. Há discussões no mundo teológico, que a ciência não comprova esse nascimento virginal, mas aí, mais uma vez, ele é crido por nós, por quê? Pela fé. E essa fé fortalecida em nós é por quê? Pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que ele foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma virgem. É a maior imbecilidade do crente que fica dizendo besteira com a mãe do Senhor. Gente, Maria foi escolhida entre todas. O anjo chama ela de agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Tu foi escolhida para carregar no teu ventre o Salvador. Olha que coisa. Aí os crentes ficam batendo. Uma mulher no meio de uma multidão de pessoas no mundo, ela ser escolhida para ser a mãe do Salvador. O que ela passou, quem é mãe aqui sabe. Sabendo de todas as coisas, sofrimento do filho e ela ali do lado. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem que ter o maior respeito. Nós não podemos chamar ela de Nossa Senhora, porque ela não tem senhorio nenhum sobre nós. Quem tem é Cristo. Mas ela é a mãe do Salvador. É uma das pessoas mais importantes. Tá certo? Então tem que ter cuidado com a besteira que se fala por aí. Crente que não conhece, fala muita besteira. Tem crente que é crente, né? Com um pouquinho de conhecimento que o Senhor me deu, eu tenho o maior cuidado. Às vezes eu vou, por exemplo, estou numa situação que tem crente católico. Um enterro. Eu fui celebrar o enterro de uma menina da igreja, onde a família dela era toda católica. A última vez aqui foi da mãe de um amigo meu. E me deram a oportunidade de orar. Quando te dão a oportunidade de orar, junto todo mundo aqui, aí tu sabe que os católicos ficam esperando. Mas você tem que ser desenrolado, Teresa. Você faz a sua oração normal,
Aí depois você entra com o Pai Nosso, eles já ficam mais... Pai Nosso que está no céu. Está na Bíblia. A oração que Jesus ensinou. Quando você termina, aí eles ficam esperando. Aí eu começo. Eu digo, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está na Bíblia. Foi assim que o anjo disse quando ela chegou na casa de Isabel. Aí quando eu digo isso, eles pensam que eu entrei na Ave Maria. Aí eu me calo e eles conhecem. Santa Maria, Mãe de Deus, essa daí não está na Bíblia? E é só eles que... Mas ninguém atentou, não. O pastor aí entrou na massa. Então a gente tem que, sabe, criticar nunca. Eu não posso criticar a mãe do meu Salvador. Eu não posso maldizer a mãe do meu Salvador. Eu não posso adorá-la como Salvador de alguma coisa, mas dizer que ela, entre as mulheres, se é escolhida da mãe do meu Salvador, e eu não render homenagem a ela, ficando doido, jamais eu faria isso. Tá certo? Jesus Cristo. Mas aí, a maioria das pessoas sabe que quer ver um pastor imbecil fazendo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o sacrifício perfeito pelo pecado. Na salvação, Jesus Cristo é a nossa justiça. E quem pagou pelo nosso pecado eternamente. Podia existir justiça para mim e para o Antônio? Se não fosse Jesus que fosse pagar a conta? Quantas vezes nós fomos injustos com muita gente? E ainda continuamos sendo, em algumas vezes? Com certeza. Está entendendo? Se não é o Cristo na nossa vida, então nós estávamos ferrados, não salvava ninguém, gente. Nem um ser humano tinha condições de ser o sacrifício que Deus queria pelo pecado. Deus é santo. Como era que ele queria sacrifício de um pecador? O Cordeiro Pascual foi um macho de 1 ano. Jesus Cristo morreu na força da vida, no meio de seus dias, para salvar. Então o cordeiro era um cordeirozinho de 1 ano. E Jesus morreu. Como é que a gente pode dizer? O ministério dele durou o quê? Segundo os estudiosos, 3 anos. Foi rápido. Nós vamos ver que a Bíblia não fala da idade de Jesus, dos 12 anos até os 30, quando ele aparece para ser batizado. Não tem. Tem livro, não tem ninguém que fale sobre essa história. Mas a igreja romana, ela cria algumas histórias da época de Jesus. Eu assisti o filme de Jesus, aí tem filme que vai falar dele adolescente, dele... Não existe, a Bíblia não fala disso. Então é só inversão. Hein? É só inversão. É porque nós, se não está na Bíblia, se não tem a Bíblia falando para nós, não, por quê? Porque para Deus não competia a gente ter conhecimento do que aconteceu. Mas que ele viveu dos 12 aos 30, ele viveu com os pais dele. Estudando, trabalhando na carpintaria do pai dele e sendo preparado por Deus. Tá certo? O Cordeiro Pascual, quando a maneira que ele morreu, ele foi tomado do rebanho, mostra que Cristo se fez carne para ser o Salvador. O Cordeiro é tirado de um rebanho. Jesus foi tirado da onde? Do meio do povo. A palavra diz, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nasceu de mulher, mas não era filho de homem, mas viveu no nosso meio. Foi tirado do meio do povo de Deus. Era da raiz de Davi, porque existia a profecia que Deus entregaria o trono a Davi, que seria eterno, tá certo? O Cordeiro Pascual foi separado 4 dias antes de morrer, no dia da Páscoa. O Cordeiro Pascual foi separado assim para que pudesse ser examinado cuidadosamente para encontrar defeitos. E só depois que não foi achado, ele foi sacrificado. Como é que Jesus cumpriu isso? Ele cumpriu isso literalmente. Lá em João 12:1 diz que no dia seguinte Jesus entrou aonde? Jerusalém.
fez aquela entrada triunfal, onde botava ali as palmas para ele passar os mantos, ele ia no jumentinho. Ele entrou ali durante 4 dias antes da crucificação. Todo mundo viu e contestou que ele era um cordeiro como um cordeiro, sem mancha, sem mácula e sem pecado, até ele ser morto. Tá certo? Deus mandou todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificar o cordeiro pascual. Foi impossível para Israel matar um só cordeiro. Isto foi feito simbolicamente pelo sacrifício dos cordeiros, todos em Israel. Simbolicamente mostra que todo mundo está culpado pela morte de Cristo. Gente, toda a humanidade é culpada pela morte de Cristo. Nós somos culpados pela morte de Cristo. Porque ele carregou o pecado de quem? Não foi teu, não? Não foi meu, não? Então nós não temos uma parcela de culpa? E como as profecias mostravam isso ia acontecer, é tanto que Caifás vai dizer, quando eles dizem, rapaz, aí esse homem tem que morrer, não vai, o povo todo vai ser sacrificado por Roma. Aí Caifás diz, vocês não sabem que é importante que um só morra por todos? Olha aí. Ele falou isso sendo usado pelo Espírito de Deus sem saber nem o que estava falando. Um só morre, responde o problema de todos. Essa coisa do interesse, por que é que o sacerdote romano já estava planejando matar? Ele dizia assim, rapaz, esse cara está fazendo milagre, a gente está vendo aí o que ele está fazendo. E o que ele faz aí tem que vir de Deus. Agora esse cara aí, se nós não fizermos nada, não barrar ele, nós vamos perder a regalia que a gente tem com o Império Romano. Porque o Império Romano, que era o que eles faziam? Eles não se metiam na vida religiosa do judeu. Deixavam eles viver do jeito que eles queriam. Ainda recebiam por isso. Ele diz, e se Roma começar a proibir a gente fazer o sacrifício e tomar o dinheirinho que a gente ganha? Por conta desse maluco aí falando de Deus. É melhor que ele morra. Quer dizer que os homens já, os sacerdotes, já estavam pensando em quê? No dinheiro. Hoje a gente recrimina os pastores correndo atrás de dinheiro, mas isso já é antigo. Isso já é antigo. O cara escolhe o lado do dinheiro, mas sacrifica o Senhor. Tá certo? O sangue do cordeiro pascual foi colocado em ambas as ombreiras da porta. Nas vegas, no limiar da porta, significa o limiar da porta. Parece que o cordeiro pascual foi morto na entrada da porta da casa. E do sangue foi derramado no limiar da porta, o sangue foi passado nas ombreiras e nas vergas da porta. É um retrato glorioso da crucificação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, na cruz. Então aquele sangue já mostrava, né, o símbolo da cruz. Gente, aquela cruz que a gente vê é uma cruz romana. Sim, cruz normal. A cruz romana. A cruz que simbolizava naquela época, que hoje a gente vê o pessoal os carismáticos usando, que é tipo um T. Pronto, a cruz era aquilo. Era só a parte daqui de trás. Não tinha, aquela parte de cima era romana. E era a pior morte que existia. Só era crucificado os piores bandidos. Porque era uma morte que só podia ser levada à cruz os piores bandidos que existiam. Então é por isso que tinha mais dois na crucificação. Mais dois, um de um lado e outro do outro, né? É uma polêmica no nosso meio. Não se meta nessa polêmica não, isso é os teólogos que são problemáticos, né? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, e depois eu dizendo isso, alguém vai se animar para ler, né? Você vai ler os evangelhos, você vai ver em Mateus, que os 2 ladrões que foram mortos ali, os 2 vão se revoltar contra Jesus. Marcos
não vai falar, não. Só Lucas que vai dizer que um se arrependeu. Está lá, né? Então, e Lucas andava com Jesus? Bora, crente! Dava? Andava. Eu nem conheceu Jesus, gente. Não? Dos evangelhos, quem era que andava com Jesus? Era o Tiago. Não, quem escreveu os evangelhos, os 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses aí, quem era discípulo de Jesus? João. Mateus. Vamos lá. Marcos era discípulo de Jesus? Acho que ele está também no meio. Marcos não era discípulo de Jesus. Lucas não era discípulo de Jesus. Mateus era. Mateus era. Mateus era aquele cobrador de impostos. Era. João também. João era o discípulo amado. Já o Judas é Pedro. Era o traidor. Não, Pedro era, mas Pedro... Apareceu um evangelho aí, botaram o nome dele, mas ele está no meio não. Qual o primeiro evangelho que foi escrito? Bora aí. Mateus. Aí, pai, aí. Não queria ter um filho assim. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Marcos, ele era um discípulo que, depois que Jesus morreu, ele começou a andar com Pedro. Ele só escutou a história. Lucas era um médico que já começa a andar com Paulo, com Pedro ali e tal, e ele escreve. Você vai ver quando ele começa o Atos dos Apóstolos, ele vai dizer assim: ao meu amigo Teófilo. Ele está escrevendo para Teófilo, contando tudo. Ele disse que fez um compilado, fez uma pesquisa para mandar para o amigo, contando toda a história de Jesus. Então, nenhum dos dois era discípulo de Jesus. Nem Lucas, nem Marcos. Nem Lucas, nem Marcos. E outra coisa, a Bíblia, do jeito que ela está aqui, a gente crê na inspiração do Espírito Santo, que inspirou os homens a colocar nessa sequência. Mas ela não foi escrita nessa sequência. Mais de 100 anos para poder juntar o Novo Testamento, fora 10 vezes mais o do Antigo. Então, entenda uma coisa. A gente, quando vai estudar, a gente lê os evangelhos e a gente entende que eles foram escritos primeiro. Dali, sabendo que era Jesus, escreveram o resto, né? Nananina, não. Paulo escreveu as cartas primeiro do que a turma escreveu os evangelhos. Quando começaram a escrever os evangelhos, Paulo já tinha escrito as cartas. Paulo andou com Jesus? Nunca. Paulo era perseguido pelos judaizantes e pelos os que se convertiam, porque eles não aceitavam Paulo, porque Paulo não foi discípulo de Jesus. Então eles não aceitavam Paulo como apóstolo. Naquela época eles queriam que Pedro ou João mandassem uma carta para considerar os ensinos do outro. Paulo aprendeu direto com Cristo. A revelação direta do Espírito. Paulo, eu já estou saindo aqui fazendo as perguntinhas básicas, né? Para vocês. Paulo ali, quando ele sai para perseguir a igreja, e no meio do caminho, ele tem um encontro com Cristo, né? Ele cai do cavalo, o negócio todo, e ele é levado, os olhos cegos, e Deus abre os olhos dele, e a partir daquele momento, ele se converte.
É tanto que ele, para sair daquela cidade, teve que sair escondido dentro de um cesto por cima do muro, que a negada queria matar ele. Porque era difícil para aquele povo. O cara que perseguia a igreja agora estava falando de Jesus. Imagine aí. Como é por isso que a gente não pode achar ruim quando a gente aceita Jesus e o povo diz, um caba desse cachaceiro agora quer ser santo. Então Paulo sai dali. E a partir daquele momento, Paulo já saiu pregando, falando de Jesus, vocês acreditam? Acho que não. Paulo foi direto para Roma, ou para Éfeso, foi encontrar com Pedro e com os outros. Acho que não. Não queriam nem receber ele. Lá em Gálatas, nós vamos estudar, que ele saiu dali e foi para a Arábia. Lá ele foi estudar, se preparar para o encontro verdadeiro. Depois que ele recebeu do Senhor, aí ele volta E foi assim. e foi bater de frente com Pedro. Aí Paulo era do bom, que ele batia de frente mesmo. E ele já estava... Quando Jesus diz assim, ó, vai lá, Ananias, abre os olhos de Paulo. Diz, mas Senhor, esse homem anda caçando a gente, ele vai me matar. Não. Ele é um escolhido meu. Quer dizer que mesmo antes já vinha sendo trabalhado. E ele vai aprender o quanto ele deve pagar por amor ao meu nome. O que Paulo sofreu. Pois é, pastor, até assisti uma outra televisão, aí é porque ele foi curado, né? A filha, eu não lembro qual foi o que ele curou, né? Curou pela filha e tal. Mas assim mesmo, ele não acreditava, esse pai dessa menina não acreditava. Ele curaram a filha dele, mas assim mesmo ele ainda foi morto, né, Paulo? Foi. Mas Paulo sabia que tinha que passar pelo martírio. Gente, todos foram mortos. Uma morte horrenda. Só não. Quem? Quem que não morreu? Assim? Discípulo amado. João. João morreu de velho. Morreu de velhice. É tanto que quando Jesus ressuscita, encontra com eles ali no lago, que eles estão pescando, e eles não conhecem, e quando eles conhecem, vem nadando, até que Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Aí tal, aí... Às vezes quando eu pergunto para ele, Pedro, tu me amas? Eu vim falando isso lá em casa. Diz que não ama, hein, senhor? Cuidado com a resposta, né? Aí pediu o que? Então eu falei, Daí fica... tô de cabulado. Aí o que é que acontece? Depois Jesus vai falar para eles, a morte deles será triste, ele diz, mas esse que vem comigo, esse discípulo aí Pedro diz, e por que aqui ele vai ficar vivo? Ele não vai morrer, não. Eles ficaram pensando que João não ia morrer. Ele disse, e te compete a ti saber o que é que eu vou fazer com ele? Ele vai ficar. É da tua conta? É da tua conta? É legal que Jesus só passava a mão na cabeça, tá aí, Antônio? Mas aí, me diga uma coisa. O que João passou, eu acredito que tenha sido mais difícil que os outros, mesmo morrendo. Porque coube a ele o sofrimento na ilha de Patmos, mas pior do que o sofrimento foi que o Senhor escolheu ele para mostrar a visão do fim dos tempos. Então João escreve Apocalipse porque o Senhor mostrou para ele. Agora imagine o desespero dessa visão. Viveu mais que os outros, mas a responsabilidade maior foi a dele. Então a Bíblia a gente vai aprendendo essas coisinhas aqui, essas coisinhas ali. E Paulo, quando volta, dá um puxão de orelha em Pedro, pesado. E Pedro era uma coluna da igreja. Paulo olha para ele e diz, Pedro, isso que tu tá fazendo é certo? Porque quando Pedro estava só com os judeus, era aquela festa toda. Mas quando chegava o gentio, ele se afastava, não se misturava. Aí Paulo dá uma dura nele. Assim não, rapaz, vamos fazer o negócio direito. Então, isso aí nós vamos ver no Novo Testamento, tá certo? A Páscoa ela é chamada o sacrifício da Páscoa do Senhor. O Cordeiro Pascal foi um sacrifício vicário
ou substituinte. Vicário significa o quê? Substituto. Cristo foi substituto de quem, Terezinha? De tu. Quem era para morrer lá era tu. Esquece fácil, né? Esquece fácil. Levou os pecados. Aí o que é que... Depois que assistir, vão dizer que eu estou falando da igreja católica. Por que é que chama os padres de vicário? Porque diz que o padre é vigário de Cristo. Ele representa nós diante de Cristo. Já pensou? Por isso que tem que contar os pecados para ele pedir perdão no lugar da gente. Que o padre é quem leva o nosso pecado para Cristo. Eita, que mistura. Quem é que já se confessou? Não é verdade. Não acredito, não. Ninguém se confessou. Eu confessei que não era criança, que fui fazer a primeira comunhão. Aí foi? E nunca mais. Confessou? Uma vez. Ah, se confessou. Se garantiu, Tony? Eu não. Terezinha? Só que não foi a primeira comunhão, que é obrigado. É. Eu nunca Eu nunca me confessei. Quando eu nasci, a minha mãe já era crente. Eu andava na igreja, mas eu ia para a igreja só para pecar. É por isso que eu deixei de andar nas igrejas. Eu chegava lá e eu ficava olhando, não devia. Não estava pecando. Não estava pecando. Aí eu não vou Eu me mais confessei um bocado de vez. Para minhas confissões foi complicado. Eu fui me confessar na primeira comunhão. Na primeira comunhão. Minha primeira comunhão ia ser na missa de sexta da Semana Santa à noite. Aquela missa pesada. Aí eu tinha que me confessar e não tinha me confessado em nada. Aí eu fui na casa do padre. Era 2 horas, bati lá no interior. Todo mundo se conhece, é o padre. Ei! Eu digo, padre, eu tenho que me confessar que eu vou fazer a primeira comunhão mais tarde. Ele disse, tá bom, peraí. Aí foi lá, vestiu a batina, que eles andavam tudo, aquelas batinas. Aí entrou no jipe, ele tinha um jipe, o Willis. Aí quando eu fui entrar, ele disse, não, vá correndo atrás do jipe para já ir diminuindo os pecados. padre. A minha mãe se alegrou muito, gente, quando terminou a comunhão. Eu era magro, parecia um pai, todo de branco, com a vela aqui. Bateram uma foto em frente à televisão daquela de tábua desse tamanho. Ficou bonita. E ela alegre, chamou os vizinhos, comprou 2 pacotes de bolacha Maria e fez um balde de kisuke e comemorou do jeito Era feliz. Então eu me confessei. Mas tem uma confissão que eu fui, Terezinha. Menino. Que quando eu vim me lembrar agora, depois de velho. Sabe com quem? Eu alegado de rapaz, mas tu é velho. Eu me confessei com o Frei Damião. Quem se lembra do Frei Damião, aquele que era tortinho assim? Morreu, mas na época, eu menino, em 68, ele ia para as missões, ele não entrava na cidade do Icó, ia para Oroz. Aí era multidão para se confessar com ele, o homem era santo. Não, era tipo o Padre Cícero, né, na época. Aí depois eu fui me lembrar. Que velho sem vergonha. Deixa eu descobrir os podres dele. Não, eu fui me confessar com ele. Aí eu depois me lembrei. Sabe o que a pergunta fez? Embaixo de quem? Você gosta de fazer enchimento? Já fez imoralidade com alguém? Olha aí a pergunta que ele fez pra mim. Eu, menino. Sabia nem o que era. Sabia nem o que era. Tu acha, pastor? Aí ficava um bocado de padre, era muita gente para se confessar. Aí o padre parava a fila aqui, aí saía, fumava um cigarro, aí voltava e começava de novo. Eu fui fazer. Eu morava numa casa Aí eu fui no Assunção, perto da Barra. fumava. Esse tempo eu trabalhava na Dias Branco. Aí uma mulher lá dizendo que a gente ia construir uma igreja lá no Nova Assunção. Aí sábado e domingo a gente ia para lá. Aí a gente ia para lá, no sábado de manhã chegava lá, o café estava lá, quando nós chegava lá, o pai estava naquela parte até embaixo, rezando uma missa. Aí nós tomamos café, terminando de rezar a missa, aí saía tirando a batina, rebolando a flor.
a carteira de cigarro no bolso. Aí ele pegava a carteira de cigarro, abria aqui, botava na boca e acendia. Só se gastava um palito de volta você desses 20 cigarros. Acabava uma, botava outra aqui, rebolando lá, quando era essa banda que se rebolava. E os 20 cigarros. Aí o cara disse, esse padre não cigarro nem, ele vai pedir um a ele, quer ver? Chegava padre, não, cigarro desse seu aí, padre, comeu, acabou. Aí metia a mão no bolso, como dinheiro vai comprar do meu, não quer pecado. Olha aí. Ele dava o dinheiro para me comprar, mas não dava o dele que era pecado. O dele era santo. O dele era só pra ele. O dele era pecado. Então, gente, o Cordeiro Pascual, ele morreu pelo derramamento de sangue. Foi assim que Deus aceitou o sacrifício. Jesus Cristo morreu derramando o seu sangue para nos salvar da ira de Deus. Pelos espinhos na cabeça e a lança no seu lado, né, que foi cravado, e os cravos nas mãos. Lá no Antigo Testamento, no Gênesis, Deus vai dizer o quê? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então era necessário que o sangue fosse derramado. Como não foi derramado o meu nem o teu, foi o dele por nós. A gente vê uma coisa. Ali quando Adão e Eva pecam, eles não se escondem, porque eles sabem que fizeram besteira. Aí quando Deus diz, Adão, onde é que tu tá? Deus estava sabendo, né? Ele vê todas as coisas. Não, porque eu comi da fruta aí e tal. Se escondendo com duas folhas aqui, para não... Nossa. Deus não vê a nudez dele. Mostrando os dedos. É porque eles eram mortos, né? Ficaram com vergonha. Aí o que foi que Deus disse? Aquelas folhas eram suficientes? O pecado que eles fizeram era grande. Deus matou um animal para poder descobrir a vergonha. Porque tem que ter derramamento de sangue. Isso é muito interessante para os judeus, os muçulmanos. Vocês viram, porque vocês assistiram o filme, vocês devem ter visto algum casamento desses filmes, teve não? Casamento de judeu? Teve não, nos filmes que vocês assistiram. Então o casamento, ele durava uma semana. Mas na primeira noite do casamento, o homem levava a mulher para o quarto da mãe dele. Então ele se deitava na cama da mãe dele, dando isso uma certa autonomia para a mulher, né? Ela seria a dona da casa. Eles entravam ali, fechavam a tenda ou a porta, e a festa truando. O pessoal dançando ali e tal, e eles... Até que o caba saía na porta e levantava o lençol. E o lençol tinha que estar sujo de sangue. O pastor falou do primeiro dia de aula. Porque senão a mulher é devolvida. Tem que ser virgem, né? Derramamento de sangue. Se torna uma só carne. Isso é o pecado, né? Só se deixa uma casada. O Cordeiro Pascal foi assado no fogo. Jesus Cristo sofreu na cruz a ira de Deus pelo inferno que nós merecíamos e o castigo da lei para nos salvar. Segundo os judeus, o Cordeiro Pascal foi cortado pelo meio, deixando as suas pernas dianteiras estendidas e de lado, e assim colocado no fogo para ser assado. Podemos ver nisso que o Cordeiro Pascal ficou no fogo na forma de cruz. Jesus Cristo sofreu na cruz a ira de Deus em nosso lugar. Gente, vocês lembram ali? É aqui que eu tenho que olhar, o livro para cá. Que na hora que Judas entrega a Jesus, ele está onde? Ele está no Getsemane, no jardim. Pensa no jardim lindo. Doido. Calmaria. Lá ainda tem árvore da época de Jesus. Aí ninguém pode tocar nem tirar a folha. Aí fica os caras da Universal vendendo folha de lá. Pode nem tirar as folhas para não matar as árvores. Eu podia muito bem ter sido no aeroporto enchido o bolso de folha em vez de faregar. Então, ele ali orando, como ele
era um homem, 100% homem, teve um momento, a Bíblia diz que ele chora gota de sangue. Imagina a emoção que esse homem não estava. Vocês acham que Jesus Ele estava já com medo? sabia que isso é entregue, né? Mas ele estava com medo? Luzia, Jesus estava com medo antes da morte? Feito, né? Eu acho que não. Que ele já sabia já o que ia acontecer com ele. Eu acho. Me avisa. E estava com muito medo. Ele poderia estar com muito medo, só que ele não demonstrou. Porque ele era homem. Ele morreu como homem. Como era a oração dele? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não deixa eu morrer, não. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Está entendendo? Ele não queria passar por aqui. Como homem. Mas ele sabia que a missão dele era a vontade do Pai para pagar a nossa conta. É tanto que ali na cruz, ele olha e diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, em hebraico. E a turma diz, ele está chamando por Elias. Não. Na tradução ele está dizendo, Deus meu, fico todo arrupiado. Por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado pelo próprio Pai na hora da morte. A última palavra, né? Aí expirou e morreu. O difícil para nós é que a maioria só olha para Jesus como Deus. E Ele é Deus. Eu já vejo como sacrifício por nós. Mas aí se você olha como homem, tudo que ele passou, e Filipenses vai dizer que ele se esvaziou para estar no nosso meio e viver como nós, sem pecar, para pagar o nosso preço. Já pensou, o Filho de Deus, o próprio Deus, saber que o Pai podia tirar ele dali e ele clama, aí diz, mas não é o que eu quero não, é o que o Senhor quer. Está consumado. O Dr. Augusto Cury, ele era ateu. E ele foi estudar os evangelhos para provar que era mentira. Ele é ateu e além de psiquiatra, ele é neuro. E ele foi mostrar que Jesus era mentira. Terminou se convertendo. O testemunho dele é muito lindo. Ele diz, olha, nenhum ser humano subsistiria pelo que aquele homem passou. Porque nós, como humanos, nós tínhamos entrado em desespero. Terezinha, ali, quando ele vai fazer a última ceia, ele já sabe que está indo para a cruz. Ele já sabe que vai morrer. Mas, Terezinha, ele oferece um jantar. Despedida já. Atende todo mundo. Depois ainda vai lavar os pés dos discípulos, abraçar todo mundo. Terezinha, a gente sabendo que vai morrer, não está no desespero não, Terezinha. É verdade, não tinha como esconder. Eu abracei esses cabos. E o Augusto Cury vai dizer que nenhum ser humano pode chegar a ponto de suar sangue, porque ele já teria morrido. E a Bíblia diz que ele suou sangue. Quando a gente começa a olhar esse lado dele, de homem, pagar o preço por nós, a gente começa a entender o que é que a gente tem que ser e tem que fazer. Não é? Mas o pessoal diz, Jesus era Jesus, macho. Não tem nada a ver com... Está entendendo como é que o pessoal olha? Como é que o pessoal vê? Se esquece que ele veio para cá e viveu como homem no meio da gente, para pagar o preço que nós tínhamos que pagar. É muita ingratidão. Nossa, é muita falta de conhecimento. Nenhum osso do Cordeiro Pascal foi quebrado. Jesus cumpriu isso literalmente na cruz. O corpo dele foi batido, machucado, ferido, os ossos desconjuntados, mas nenhum foi quebrado. Porque a profecia diz que nenhum osso dele seria quebrado.
É tanto que quando ele morre, o cara mete a lança aqui para saber se ele já tinha morrido. E sai água com sangue. Porque quando demorava a morrer, eles iam com a marreta e quebravam as pernas. O cara morrer mais ligeiro. Porque quando as pernas eram quebradas, o corpo aquecia, o pulmão fechava e não respirava mais. Mas o dele não foi necessário. Que a profecia dizia que nem o osso dele seria quebrado. Nada do cordeiro pascual foi deixado até amanhã. O sacrifício da Páscoa foi cumprido numa noite só. Jesus disse na cruz: está consumado. A obra da salvação foi feita e terminada de uma vez para sempre. Não pode ser repetida, gente. Ele já fez e fez de uma vez. Ou nós estamos nele, ou vamos viver na miséria do pecado e na condenação eterna. Jesus não deixou nada para fazer para completar ou terminar a salvação dos eleitos até amanhã. Tudo o que ele fez naquele dia consumou os eleitos para salvação. Está feito todo o necessário para nos salvar da ira de Deus eternamente. O efeito da Páscoa foi a salvação da ira. Justiça, castigo de Deus e de morte vingadora. Foi o sangue somente do Cordeiro Pascal que salvou a gente da morte e do pecado. Da mesma forma, é só o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que pode salvar a ira vingadora divina. Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos salvos da ira. Quem justifica o homem? O sangue de Cristo. Se não é o sangue de Cristo, a vida que eu levava, que o Antônio levava, que ele levava, justificava ir para o céu? Não. Como não ser grato? Como não agradecer? Ele nos perdoou, coisa que gente da nossa família não consegue perdoar. E às vezes a gente se revolta, se ira com... Mas é humano igual a nós, tem todo o direito de pensar assim, não conhece ele, mas ele nem conhecia eu nem você, mas pagou o preço por mim e por você. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe e até a próxima aula.